Oi, gente, tudo bom? Live surpresa. Vou chamar o Lucas aqui para participar. A gente vai falar um pouco hoje sobre como se inspirar para criar ícones e coisas assim de facilitação visual. Então, a ideia é conversar um pouco para vocês como a gente faz para se preparar para um trabalho e como a gente faz para ter referências, para pensar em ideias novas, para a gente poder ter um repertório visual aí amplo na hora de executar um trabalho de facilitação visual. Então, o Lucas vai entrar e a gente vai ter essa interação porque a gente tem gostado de fazer isso em dupla. Acaba que em dupla é legal que a gente consegue bater essa bola e aí um pergunta pro outro e a gente interage. Fazer sozinho é um pouco mais complicado. Então, vamos ver onde ele está. Ué, pausou aqui. Deu. Questões técnicas. Olá, E aí, tudo beleza? bem? Tudo. Agora foi. Tô sem fone. Quer pegar lá o fone? Não, se tiver bom, porque meu celular tá com bateria baixa, eu tô carregando ele, né? Ah, não, tranquilo, tá. Eu acho que tá tranquilo de ouvir. Bom, estava falando para o pessoal que a gente vai falar hoje então um pouco sobre referências visuais, como se preparar para um trabalho de facilitação visual, como estudar antes e mostrar um pouco das ideias que a gente tem na hora de desenhar alguns conceitos, né? A gente gosta de ter o nosso dicionário visual, né? Então tem várias coisas que vão sair no dia do trabalho e aí a gente dá uma estudada antes e já deixa esses ícones, né, preparados para a gente na hora ter mais agilidade na hora de desenhar, né? Sim, eu acho que é bem legal falar sobre esse ponto, né? E entender que quanto mais for desenvolvendo isso, também mais fácil vai ficando, né? Vai aumentando o leque de... Como se fosse um vocabulário mesmo, que você vai aumentando, né? Vai expandindo coisas que você sabe Exato. desenhar melhor. Sem contar aquelas questões quando são questões difíceis, né? Acho que também pode falar um Pois pouco é. sobre isso. Pois é, então assim, vou de repente começar mostrando um caderno que eu fiz, né, que eu uso quando eu vou fazer algum tipo de trabalho. Então, como a gente faz geralmente, né? A gente é, vai procurar, por exemplo, vai ter um trabalho sobre criatividade, ou a pessoa vai falar sobre isso. Então, eu vou no Google Imagens e coloco lá Creativity, sempre busque em inglês, tá, gente? Em inglês, as possibilidades são muito maiores, é uma língua universal, todo mundo escreve em inglês, então em português tu vai ter menos acesso do que tu poderia ter buscando as coisas em inglês. Se tu não sabe inglês, não tem problema. Abre o Google Tradutor e coloca lá o que tu tá querendo procurar e busca no Google. E aí coloca em imagens e eu geralmente busco por o nome, né, o conceito que eu quero e escrevo icon. Porque também não adianta tu colocar só creativity e criatividade, assim, que vai vir uma coisa muito de muitas imagens, muito amplo, né, essa busca. Então tem que focar um pouco mais. Se tu colocar só desenho, talvez venha um desenho muito complexo. A gente na Céu Azul desenha de uma maneira mais simplificada. A ideia da facilitação visual é justamente essa, desenhar de um jeito simplificado. Então não adianta também vir um conceito super rebuscado, cheio de traços, que tu não vai conseguir fazer rápido. Então a ideia por isso que a gente faz a busca pelo conceito e depois já adiciona a palavra icon, para ter um afunilamento certeiro na hora de fazer essa busca e gerar insights que façam sentido, né? E que te ajudem efetivamente a pensar visualmente sobre aquele conceito. Então, até hoje a gente botou nos stories um outro site que a gente utiliza muito que se chama The Noun Project.
o The Noun Project é basicamente um site para ícones de tudo que tu pode imaginar. Então lá também é uma boa fonte de pesquisa, buscar conceitos no The Noun Project para te inspirar em como tu pode desenhar metáforas e coisas assim, e também em inglês. Então, lá também dá para tu baixar isso, se tu quiser, mas como a gente está fazendo tudo desenhando à mão, não tem por que tu baixar, né? Mas é mais para se inspirar realmente. Isso. Esse não, Project ajudou em muitos casos específicos, né? Que ele serve até para você se inspirar. Você não precisa também fazer exatamente o que está ali, né? Mas ele te ajuda a você ter várias ideias e às vezes juntar um ícone com o outro, né? Então acho que Sim, e o que eu acho interessante também, gente, é que quando a ideia também da facilitação visual é tu estar se colocando no lugar do outro. Então não adianta tu desenhar uma coisa que não represente aquele conceito. A ideia é representar alguma coisa visual que as pessoas se conectem. Então, se tu for falar de criatividade, desenhar, sei lá, uma planta, as pessoas vão ficar tipo, mas por que que essa pessoa desenhou uma planta? Não faz sentido desenhar uma planta com criatividade. Então também é importante sempre estar atento a qual é o universo iconográfico a respeito daquela situação, né? Daquele conceito, daquela linguagem, né? E não simplesmente, eu tô achando que eu vou desenhar isso aqui e é isso. Não, sabe? É importante tu estar conectado com qual é a simbologia que está por trás daquele tema, né? sim. Você tem alguns exemplos aí para as pessoas verem? Então, aí a gente pode mostrar alguns aqui. Esse aqui, por exemplo, que é de criatividade, a gente também fez justamente esse processo de olhar no Google, no The Noun Project e começar a montar algumas coisas, né? Criatividade é muito associado com essa coisa da lâmpada, né? E aí é interessante porque às vezes, até aqui também tem criatividade, tem um outro que é inovação. Então, às vezes, as coisas elas se sobrepõem, né? Então, criatividade e inovação geralmente estão muito conectados. Como é que tu vai representar um e não vai representar o outro? Meio que não tem problema tu utilizar a lâmpadazinha para criatividade e para inovação. As pessoas já estão com isso, né, na cabeça de que tem a ver com esse universo iconográfico. E aí aqui a gente faz uma conjunção de coisinhas, né? Então, por exemplo, criatividade, pensar fora da caixa. Então faz uma caixa e uma lâmpadazinha saindo, né? Ou aqui a questão da criatividade também com um raio, que tem a ver com uma coisa de energia, com uma coisa de muitas ideias que venham à tua cabeça, né? Ou então uma lâmpadazinha alada, do tipo levar os pensamentos para outros lugares, né? Até muitas vezes ainda sobre a caixa, né? Sobre pensar fora da caixa, que tentar fazer um cérebro dentro de uma caixa e aí ele saindo dessa caixa e uma lâmpada em cima. Então, aqui, como era um trabalho mais corporativo, né? Então, a gente acabou fazendo uma pessoa com uma lâmpada de cabeça, ou uma pessoa segurando uma lâmpada como se fosse um negócio de átomos, que aí também tem a ver com essa coisa da energia, né? Outra questão ainda em relação ao cérebro, né? Muitas vezes as pessoas ligam criatividade com brainstorming. Então, brainstorming é chuva de ideias, chuva de pensamentos. Então, fazer chover de um cérebro como se ele fosse uma nuvem com um raio. Isso também que é um lápis desenhando uma coisa meio bagunçada, mas com uma lâmpadazinha. Então tem várias coisas, né? A coisa do pensar fora, abrir a cabeça, né? E aí também fazer essa... E tu vê que todos os desenhos, eles são super simples, né? Eles não precisam ser mega complexos. E o que eu acho interessante nesse processo de ir desenvolvendo esse repertório visual é que mesmo que os ícones e os símbolos sejam os mesmos, cada um tem um traço. Cada pessoa, cada profissional de facilitação visual tem um traço diferente. Então, eu nunca vou desenhar... Primeiro que eu nunca vou desenhar uma lâmpada igual a outra que eu acabei de desenhar. E eu nunca vou desenhar uma lâmpada igual a que o Lucas desenhou. Então, é legal tu olhar os símbolos e ver como tu desenha aquilo. E não simplesmente trazer aquilo impresso, sabe? Eu acho que tu levar as coisas impressas ou só pesquisar na hora faz com que tu não tenha tanta intimidade
com aquele símbolo e na hora fique às vezes um pouco travado de desenhar, sabe? Então é bom tu estudar antes, ver quais são os símbolos a respeito daquele conceito e treinar o teu próprio traço. Maneiro. O Pirra Software mandou aqui: conseguimos utilizar a facilitação visual para todos os projetos de uma empresa? Olha, eu acredito que qualquer projeto que tenha comunicação, a facilitação visual vai ser útil, assim. Então, a gente também fala bastante sobre isso, que o pensamento visual, ele é mais uma coisa que tu pode utilizar de ti para contigo mesmo, né? Então, eu utilizo muito o pensamento visual no meu dia a dia para organizar as minhas próprias ideias, mas não necessariamente eu vou mostrar isso para alguém, né? E a facilitação visual é quando ela cria essa ponte entre as pessoas, né? Então, eu preciso comunicar alguma coisa para o Lucas e aí eu faço um esquema visual para que a gente possa conversar melhor em cima disso. Porque quando a gente só fala, as palavras elas estão aqui no ar, né? Elas não necessariamente a mensagem enviada é mensagem recebida. E utilizar desenhos, utilizar símbolos, ícones, te ajudam a ter mais certeza e mais assertividade, né? De que essa mensagem enviada está sendo recebida do jeito que você gostaria, né? Isso. A gente já falou em alguns conteúdos assim sobre formas que as empresas têm utilizado, né? Então, palestras, workshops, planejamento. Acho que todas essas coisas assim, já são muito utilizadas. E eu acho que ainda tem muita coisa assim que como a Luísa falou, tem comunicação, tem que passar alguma informação. A capacitação visual é uma ferramenta aí para apoiar. Pois é, e é interessante também porque justamente a facilitação visual, por ela ser desenho, por ela ser lúdico e mais criativo, ela te conecta com o tema, com o conteúdo de uma outra maneira do que só uma fala ou só um slide. Então é mais um recurso que as empresas têm para que as pessoas se conectem de um jeito diferente com aquela temática. Então, agora que a gente está no início do ano, né, a gente já tem alguns trabalhos de facilitação visual para planejamento estratégico. Então, no início do ano, todas as empresas se organizam para ver, esse ano onde é que a gente vai focar, quais são as nossas metas, quais são os objetivos, o que a gente quer fazer, o que a gente quer atingir. Então, a facilitação visual ajuda nisso, desenvolver um ícone para cada um desses objetivos e metas, entender, desenhar como as pessoas vão atingir esses objetivos e essas metas. Então, isso tudo ajuda as pessoas que estão na empresa a compreender melhor e se lembrar mais sobre isso, né? Então a gente cria uma memória diferente do conteúdo quando a gente se conecta com ele através da facilitação visual. Isso, perfeito. Bom, vou mostrar alguns outros aqui. A gente está falando, um outro assunto que sai muito, né, é liderança. E é interessante porque esse conceito de liderança também é importante de se entender qual é o contexto que ele está inserido. Porque muitas empresas entendem que liderança tem a ver com essa coisa de uma pessoa que está na frente, que mostra o caminho e que aponta e que nana. E tem empresas que são mais horizontais, menos hierárquicas, que se tu desenhar isso não vai conectar. Aí, é por isso que eu estava estudando justamente como representar isso de um jeito que não ficasse nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Então, entendendo como fazer isso de uma maneira um pouco mais tradicional e um pouco mais disruptiva, assim, né? Então, aqui a gente coloca uma pessoa que está realmente na frente. E aí, isso é interessante também de estudar, gente. Leia sobre liderança. Eu já sei o que é liderança. Tu sabe realmente o que é liderança? Dá uma lidinha. Escuta um podcast, sabe? Vai atrás do Líder HD, nosso super mentor de liderança maravilhoso. Nossa indicação para liderança é o Líder HD. Então, e aí, assim, tu vê que liderança é um mundo à parte. E aí, se tu não te conecta com esse mundo e tu parte do princípio que tu já sabe o que é aquilo e não estuda e não lê sobre aquilo, como é que tu vai representar bem visualmente? Tu vai ser uma pessoa rasa. Tu vai representar o óbvio,
tu vai simplesmente colocar coisas que talvez nem estejam conectadas com aquele contexto ou que não se aprofundem naquela situação, porque quanto mais tu estuda, mais tu entende aquele assunto, melhor tu consegue representar ele visualmente, né? Então isso também conecta muito com o vídeo que a gente fez ontem, que a gente acabou de subir no YouTube, de é importante tu se conectar com os assuntos que estão sendo falados. A facilitação visual, ela é um meio e não um fim. Ela está ali a serviço de um conteúdo. E aí, se tu não gosta daquele conteúdo, se tu acha aquilo babaca, se tu não gosta daquilo, tu não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, o que é que tu gosta, que tu te interessa e que tu pode utilizar a facilitação visual para te ajudar a comunicar aquilo visualmente, né? Uhum. Eu acho que esse ponto aí é bem interessante mesmo para as pessoas se ligarem que, na verdade, os conteúdos, você pode ter vários níveis de aprofundamento dentro disso, né? Então, Uhum. quanto mais você estuda uma coisa e aí treina também a representação daquilo, cada vez vai ficando mais tranquilo e menos perrengue você vai passar naquele momento ali que às vezes tem pouco tempo, pouca velocidade para poder pensar em tudo isso, né? Sim, exatamente. Então aqui tem alguns exemplos, né, que eu estava mostrando. Então uma pessoa na frente com um braço levantado para tipo de alguma maneira estar apontando que é por aqui, que ele que é o líder. Aí isso aqui seria tipo uma setinha, né, com uma pessoa segurando uma tocha, que aí tem a ver com a pessoa que entende, ilumina esse caminho. Aí a escadinha também é um clássico, né? Mas ao mesmo tempo, porque eu poderia simplesmente fazer uma escadinha e as pessoas estão aqui. Mas tu vê que a ideia é fazer a escadinha com as pessoas se dando as mãos. Então, isso tudo parece bobagem, gente, mas não é. Isso representa uma outra mensagem do que se tu simplesmente colocar um bando de gente na escada sem nem se interagir, se comunicar. Não, as pessoas estão aqui, esse cara está segurando uma bandeira porque ele sabe para onde as pessoas têm que ir, porque ele está querendo mostrar o caminho, mas ao mesmo tempo ele está dando a mão para esses outros e tal. Então isso tudo são muitas simbologias, né? São coisas sutis que fazem muita diferença na hora de tu desenhar, na hora das pessoas se conectarem com aquele conteúdo, na hora de tu fazer uma boa entrega sobre aquela temática, sobre símbolos que as pessoas que estão ali presentes entendem e se conectam. Aí aqui, só para também mostrar um outro tipo, né? É uma pessoa que está em rede, né? Então seria também um líder com essa visão um pouco mais horizontal, né? De ter essas pessoas todas conectadas com ele e tal. Aí esse é um líder um pouco mais tradicional, ele ali num pódiozinho, tipo, sou a estrela, sou foda, mas tudo bem, vamos que vamos. Aí aqui só para mostrar também um pouco das coisas de inovação, né, que eu também desenhei. Então isso aqui também, eu botei em criatividade, botei em inovação. Aí talvez se tiver mais espaço, botar tudo, né, botar cérebro com a lâmpada, com o raio e umas conexões a respeito disso, porque tem muito isso também, né? A mesma situação da liderança, a gente pode falar sobre criatividade e inovação. Todo mundo sabe o que é criatividade, todo mundo sabe o que é inovação. Será que você sabe mesmo o que é? Será que você entende o contexto de inovação dentro das empresas e o que as pessoas estão falando a respeito disso? A gente acaba falando muito sobre empresa aqui porque é o nosso nicho, tá, gente? A gente trabalha muito com corporativo. Mas existe para outras pessoas é outra coisa. Então, por isso que é sempre importante estar conectado com o teu cliente, com o público final, com as pessoas, né, que tu tá, para quem tu tá desenhando, porque tu é uma ponte entre aquele conteúdo e quem tá falando e quem tá ouvindo, né? Então, estar conectado com essas extremidades, né, de quem tá passando a mensagem, quem tá recebendo, é fundamental para fazer um bom trabalho. Tem mais uma pergunta aqui do Pensando Fluer, que é: posso levar a facilitação visual em uma reunião onde as pessoas não conhecem a ferramenta? Sim, geralmente é o que a gente faz. A gente geralmente trabalha em reuniões que ninguém sabe o que é facilitação visual e é muito legal justamente esse processo, porque começa... O que eu acho interessante também que funciona bem é a pessoa que está puxando o evento, puxando a reunião, explicar o que é a facilitação visual e dizer o que é que vai acontecer ali. Porque às vezes também acontece a gente estar num evento, né? Antes era presencial, mas agora, né, online.
E aí, do nada, tem uma criatura lá que está desenhando as coisas. Então, essa coisa de ficar comunicando o que está sendo feito, por que está sendo feito, já faz com que as pessoas fiquem curiosas. Ué, como assim? Mas então, vai sair um resumo visual do que está sendo falado? E aí, quando as pessoas começam a ver aquilo sendo montado, elas ficam super interessadas. E elas geralmente dão um feedback positivo. A maioria dos trabalhos que a gente faz, as pessoas elogiam muito. Falam, nossa, que legal, que bom que tem alguém que está cuidando do conteúdo e que eu estou conseguindo entender. Olha como é que ele desenhou isso aqui. Olha como é que ela escreveu tal coisa. Nossa, isso tem tudo a ver, né? Então, as pessoas realmente dão um feedback muito positivo, assim, muito positivo de quando a gente está fazendo esse trabalho, mesmo que elas nunca tenham visto na vida. Sim, e o legal é que para quem quer trabalhar com facilitação visual, é que toda vez que você vai num evento e várias pessoas começam a conhecer aquilo, mais pessoas vão estar sabendo sobre isso, poder contratar, poder entender onde encaixa, né? Então, eu Uhum. acho que a expansão é muito grande, muito rápida, assim, de pessoas entendendo como funciona. Isso, exatamente. E aí, por isso também é super importante, por exemplo, uma coisa bobinha, né? Que as pessoas elas não sabem como chamar isso. Então, tem vários jeitos, né? Tem gente que fala pensamento visual, tem gente que fala facilitação gráfica, facilitação visual, vários jeitos. A gente escreve no painel, então a gente faz o painel e sempre assina. E aí a gente coloca assim, facilitação gráfica ou facilitação visual. Daí coloca céu azul e o nome da equipe. Então, isso ajuda também a comunicar, porque as pessoas já chamaram facilitação visual de tudo que vocês podem imaginar: storytelling, design thinking, draw my life, Mapa mental. mapa mental. Tem muitos termos, assim, sabe? As pessoas como é tudo muito novo, né? Fica um pouco mais difícil de saber como chamar isso. Então, colocar no próprio painel, assim, assinado o que é aquilo, né? Ajuda também a comunicar que serviço é esse, né? E aí, só voltando aqui para a questão da inovação, outras coisas que a gente, né, desenhou aqui é um cérebro dentro da lâmpada, né? Aí aqui também uma ferramenta, uma engrenagem dentro dessa lâmpada e de repente a lâmpada tipo subindo assim, né, meio que pulando. É, E aí é interessante tu ir desenhando as coisas para saber como tu gosta de desenhar lâmpada, porque tem, sério, 1000 jeitos de desenhar lâmpada. Então, qual é o jeito que tu gosta de desenhar lâmpada? Qual é o jeito que tu acha que vai ser o melhor de desenhar lâmpada? Não que tu precise desenhar sempre igual, tá? Mas assim, tenha vários jeitos de desenhar a lâmpada. Do tipo, aqui eu botei só 3 risquinhos e fiz meio círculo, assim, sabe? Então, aqui não, eu fiz realmente a parte de baixo. Tem outras que eu faço mais elaborado, menos elaborado. Vai depender do tempo, mas eu preciso ter o repertório visual para saber como eu posso desenhar aquele ícone, né? Aquele desenho. Outro esse aqui, que é a da engrenagem, né? É um símbolo que a gente usa bastante, o da engrenagem, e eu tenho muita dificuldade de desenhar essa engrenagem, porque eu acho difícil de desenhar os dentes dela ao redor do círculo e tal. Então eu vou treinando, né? Sempre que eu posso, eu tô treinando ali como desenhar essa engrenagem. E aí eu faço um círculo maior, depois o círculo do meio e depois eu faço os dentinhos dela, né? Tem gente que consegue fazer direto os dentinhos ao redor. Então, cada um vai ter uma dificuldade. Até tem essa coisa de vários tutoriais de passo a passo de como desenhar tal coisa. E eu acho interessante isso porque te dá uma luz, né, de como é que eu vou desenhar uma engrenagem? Começa por aqui, depois por aqui, né? Só que cada cérebro funciona de um jeito. Então, para mim, funciona desenhar primeiro o círculo maior, depois o menor, depois os dentinhos. Mas tem outras pessoas que eu já vi que desenham direto os dentinhos da engrenagem e que para elas funciona desse jeito. Então, cada pessoa, por isso que é importante tu, antes de fazer o trabalho, treinar a tua mão, né? Treinar ali, desenhar, treinar como tu desenha aquilo, o que é mais fácil de fazer, porque aqui tu pode errar. E na hora não é que tu não possa errar, mas é melhor que não erre tanto, né? Então, é bem importante fazer esse momento de desenhar as coisas antes, né? Principalmente nos presenciais, né? Aquele que você tem que entregar o painel logo depois do evento. Então, É. essas coisas também deixam um tempo muito curto, né?
Pois é. A gente até, quando a gente faz o trabalho presencial ou quando a gente faz o trabalho em papel, né, gente? Nós gostamos de primeiro desenhar a lápis e depois passar a caneta. Então, o nosso painel de papel é lápis, caneta e aí apaga o lápis. A gente não faz o desenho a caneta direto no painel. Isso faz com que demore mais tempo? Sim, mas a gente acredita que a gente tem menos erros e consegue diagramar melhor o painel. Porque muitas vezes, se tu faz direto a caneta, fica difícil de ter essa noção espacial, porque a palestra está rodando, as coisas estão acontecendo, aí daqui a pouco tu acha que vai caber tudo, não cabe, ou então tu acha que vai dar certinho e aí fica um buraco no meio do negócio. Então, a gente gosta bastante de poder ter esse momento a lápis, né? E aí depois passar a caneta em cima, apesar de demorar um pouco mais, a gente acha que o resultado final faz valer a pena. Ó, Aí, a Pia mandou também outras perguntas aqui, né? Para quem entrega esse painel na empresa? Ou fica em algum na empresa, algum lugar na empresa? então, a gente geralmente é contratado por uma pessoa de dentro da empresa, né? Então a gente deixa com essa pessoa e muitas vezes as pessoas mandam enquadrar esse painel e colocam na parede, em algum lugar que todo mundo possa ver e tenha um acesso rápido, né? A gente sempre que faz o painel em papel, a gente entrega o painel e entrega também uma versão digital. Porque aí fica mais fácil para todo mundo se mandar ali pelo WhatsApp, por e-mail, botar numa apresentação e tudo mais. Então, sempre são as duas versões. Em papel, quando é papel, né? E também digitalizado, apesar de ser em papel, a gente tira uma foto, utiliza um aplicativo de escaneamento, aí dá uma tratadinha assim no Photoshop e tal, para deixar o branco, o preto bem preto, as cores bonitas, e aí manda pro cliente também em versão digital. Mas a gente fez um trabalho, por exemplo, para a Subsea, que é uma empresa que trabalha com coisas de petróleo, tá, gente? E a gente teve a semana de inovação lá, e aí a gente fez vários painéis, foram assim, sei lá, uns 15 painéis que a gente fez durante a semana, e eles mandaram me moldurar, né, com uma moldura bonita, com vidro e tudo mais, e colocaram na empresa inteira como esse momento de inspiração próximo do cafezinho e tudo mais. E aí é muito legal, porque várias pessoas da empresa depois mandavam assim a mensagem pra gente, olha aqui do trabalho de vocês, nanã. E aí isso serve como essas pequenas pílulas de conteúdo que vão alimentando as pessoas, né? Inspirando elas no dia a dia, porque isso foi falado. Acaba que a facilitação visual, ela dá um tempo maior para o conteúdo, porque quando acontece uma palestra, uma reunião, um workshop, a coisa acontece ali. Se tu não tem nenhum registro, se tu não tem nada que ajude a tangibilizar aquelas ideias, morre ali. Se tu não fica falando sobre isso, não tem um jeito de contar, né, para mais pessoas sobre isso, a coisa fica. E aí isso faz com que o conteúdo tenha uma durabilidade muito maior, né? Sim. Ela, além de tangibilizar, né, que a gente já tinha falado algumas outras vezes, mas tem essa questão de trazer no tempo, né, deixar mais permanente, a coisa se expande no tempo, né? Porque toda vez que alguém vê aquilo, ela lembra e reconecta com aquele conteúdo ou vê de outra forma, né? Então, acho que é bem, bem legal mesmo, principalmente nessas questões de palestra, de conteúdo, né? Conteúdos que são legais, são importantes. A pessoa vai estar sempre entrando em contato com aquilo de novo. Sim, exatamente. Teu áudio tá um pouquinho pior agora com o fone. Ah, é? Vou tirar. Fala, falei alguma coisa. Oi, oi. Ah, melhorou. Tava meio abafado com aquele fone. Assim tá melhor. Mas dava pra ouvir, mas enfim. E aí, enfim, aí mostrando só mais alguns, né? Aqui a gente estava estudando sobre futuro. Eu acho futuro bem difícil de estudar anteriormente, os ícones e a linguagem visual, porque pode ser tanta coisa. Então, a gente coloca aí, né, um foguete, um drone com Wi-Fi, porque assim, tu pode desenhar. O que é o futuro é muito assim abstrato, né? Mas aí se tu quer desenhar coisas que
que vão acontecer no futuro já te ajuda. Só que tu não sabe o que, que a pessoa vai falar a respeito disso. Tu não sabe se ela vai falar, sei lá, sobre Big Data, sobre IoT, sobre microchips cerebrais, carros autônomos e vamos para Marte e tudo mais. Então, novamente, a mesma situação em relação ao conceito de liderança, em relação ao conceito de inovação e criatividade. Você entende sobre o futuro? O que é isso? Aí aqui, por exemplo, eu fiz esse negócio como se fosse a... Como é que é o nome do negócio da cartomante? Bola de cristal. Bola de cristal, exatamente. E aí, muito engraçado, porque aí eu estudei, né? Botei, tá, pode ser uma coisa assim. E aí, numa primeira palestra que a gente fez sobre o futuro, a mulher chegando falando assim: quem é futurista não é cartomante, a gente não tem bola de cristal, não sei o que. Eu falei, ok, melhor eu não desenhar a bola de cristal. Então eu nem uso mais esse ícone para conectar com o futuro, porque numa das palestras que a gente estava fazendo, a pessoa falou que não tinha nada a ver, que não sei o quê. Eu falei, bom, então isso é interessante também, né? Da gente, o que para mim parecia que fazia sentido, que ia conectar, na hora que a pessoa estava falando, ela já de cara eliminou essa simbologia. Então, olha como é importante estar por dentro do assunto que vai ser falado e também saber ouvir e prestar atenção, né, no que a pessoa está falando e se conectar com aquilo, né? Sim. E aí também outra que foi desafiadora assim, de fazer foi de blockchain e de criptomoedas, né? Isso aqui foi num momento que a gente ainda não usava tanto o blockchain e as criptomoedas, porque eu e o Lucas, a gente é fã dessa tecnologia. Mas aí, imagina, eu tinha que desenhar sobre blockchain. Isso aqui foi em 2017. Como é que eu ia desenhar sobre blockchain se eu não sabia? Então, antes de ter a palestra sobre blockchain, eu já me preparei para estudar, tá, mas o que é isso? Deixa eu ver alguns vídeos, deixa eu ler algumas coisas a respeito e como eu posso desenhar isso visualmente, né? Então, tem essa coisa do bloco, né, que se conecta, e aí também tem a coisa de ser seguro, né, de ter a chave, aí tu pode falar sobre segurança, aí essa coisa tipo muitas pessoas usam nessa associação de um escudo para falar sobre segurança, né? Então, poderia ser isso. E aí, isso é especificamente em blockchain. Ainda tinha... Aí eu resolvi fazer também sobre a criptomoedas. Aí também, tipo, a mineração do blockchain, o símbolo do Ethereum, a coisa de ser uma chave, né? Uma moeda virtual, que é um dinheirinho, assim, ou a coisa de novo do cadeado, do escudo. Então, isso aqui era para falar especificamente sobre sobre contratos, né? Como é que é o nome disso, Lucas? Smart contracts. Smart contracts. Então, assim, novamente, a facilitação visual, ela está a serviço de algum conteúdo. Se tu não se conecta com esse conteúdo, não entende sobre ele, não se interessa sobre ele, você não vai fazer um bom trabalho. Você precisa entender mais sobre aquilo. Claro que tu não vai ser um especialista disso, mas assim, tenha curiosidade para saber sobre o que é, para poder representar visualmente melhor, né? E ainda mais esses aqui que são símbolos muito novos, né? E que ainda nem as pessoas entendem direito o que é criptomoeda, então tu ter que desenhar sobre isso é fundamental tu poder estudar antes. Ih, acho que o Lucas saiu, ele caiu. Mas eu vou seguir aqui pra... Deixa eu ver se ele volta. Deve estar ruim a conexão para ele. Então, continuando ainda nessa questão de futuro e tecnologia e criptomoedas e blockchain, também outra coisa que sai bastante que a gente faz é sobre tecnologia. Então, são vários os tipos de tecnologia, né? Então, como representar isso visualmente? Pode ser robô, pode ser aqueles óculos, né, de realidade aumentada ou de realidade virtual, enfim, de coisa assim, impressora 3D, a conexão do humano com a tecnologia, microchips, né? Então, isso tudo é legal de tu já ir desenhando, saber como tu gosta de desenhar isso, o que funciona e tal. Deixa eu ver, Pirra perguntou, já foram contratados por uma empresa no qual vocês não acreditam no conteúdo já? Bastante. Mas assim, na verdade, é complexo, né, esse tema, porque
não é que eu não acredite no conteúdo. Uma coisa é eu não querer trabalhar naquela empresa, né? E outra coisa é eu estar ali tentando ajudar as pessoas que estão ali presentes a se comunicarem melhor. Então, esse é o meu propósito, o que que essa pessoa está falando e como eu posso ajudar ela a comunicar isso de uma maneira melhor. E aí, eu entendo que empresas são pessoas. Quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente consegue empatizar com elas e mais a gente consegue, de alguma maneira, estar conectado com o que verdadeiramente importa, né? E até a comunicação não violenta fala muito disso, né? Sobre essa coisa da empatia, sobre ouvir e tudo mais. Então, se tu tem realmente uma conexão legítima com aquelas pessoas, uma curiosidade, uma vontade de entender, isso te ajuda, né, a desenhar melhor. Tem um TED de um outro profissional de facilitação visual, que é o Lucas, do Ideia Clara, que ele fala justamente sobre empatia e como a facilitação visual ajuda nisso. Então, a primeira pessoa que tu tem que empatizar é contigo mesmo, mas assim, empatizar com o teu cliente faz com que tu consiga desenhar melhor. Porque tu tem que entender que aquela pessoa tá tendo que comunicar uma coisa que é complexa e que ela precisa de ajuda nisso, sabe? Então, se tu gosta mesmo de ajudar as pessoas a comunicar visualmente, então tu vai ir atrás desse propósito e de conseguir concretizar de alguma maneira essas informações, né? Até ontem a gente também gravou um vídeo sobre isso, eu e o Lucas, que está no YouTube. A gente vai postar algumas partes aqui também no Instagram para ajudar a disseminar esse conteúdo, que a facilitação visual está a serviço de algo. O que você, como pessoa, gostaria de estar a serviço? Então, entenda como se comunicar com o teu cliente, com esse conteúdo, de uma maneira que é legítima, que é real. Eu adoro trabalhar com empresa porque eu acho incrível como eles conseguem movimentar recursos e fazer as coisas acontecerem. Esse universo corporativo, ele é super organizado. Eu gosto muito de organização, então eu me inspiro muito de saber, nossa, olha só como eles fazem no início do ano, eles pensam todo um planejamento que eles vão executando ao longo do ano, tal, não sei o quê. Aí eles pensam nisso, como é que eles lidam com pessoas, como é que eles fazem a questão do financeiro. Eu acho isso tudo interessante. Então, é porque eu sou uma pessoa muito curiosa sobre vários assuntos. Então, isso é um dos assuntos que me interessa. E aí eu consigo me conectar com esse cliente, né? Com esses vários clientes. Mas é claro que tem algumas empresas que eu não concordo com o que elas fazem. Mas assim, eu não deixo isso afetar o meu trabalho, entendeu? Porque eu não tô conectada com a empresa. A empresa, ela não existe. O que existe são pessoas. E aí eu sei que eu estou naquele ambiente corporativo e eu estou conectada com aquele palestrante, com aquela pessoa que está falando, com aquele público que está precisando ouvir, sabe? Então, é isso que importa no final das contas para mim, né? Gente, o Lucas caiu e não sei se voltou mais. Acho que não. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deve ter dado alguma ruim ali no celular dele. Mas enfim, eu vou só então, eu acho que o recado aqui tá dado de estude antes de fazer o trabalho, porque isso te ajuda a ter um melhor repertório, a treinar o teu traço e a estar mais bem preparado para esse trabalho. Então, esse era o recado que a gente queria assim dar hoje, né? Principalmente. E é isso, gente. A gente vai voltar com as lives aqui no Instagram. A partir da semana que vem vai estar um pouco mais organizado, porque essa foi a primeira semana do ano. E aí a gente ainda está vendo essa questão de horários e tal. Mas a gente sempre vai estar produzindo toda semana 2 conteúdos que são maiores, que é essa live e um conteúdo que a gente posta direto no YouTube, que é gravado, mas a gente sobe lá. E é isso, deem os feedbacks, falem o que vocês acham, quais são as principais dúvidas que vocês têm. A gente está aqui para poder ajudar a desenvolver a facilitação visual no Brasil. A gente acredita que tem muito ainda para isso crescer, essa área se desenvolver. Então a gente quer poder contribuir, quer poder treinar mais pessoas, quer que isso aconteça, que as pessoas saibam o que é isso, quer poder ajudar muita gente a se comunicar melhor visualmente. Então é isso, beijos!